Vamos ao Salmo 5 das Escrituras, Salmo de Davi. Salmo 5. O título da pregação é Sou protegido, super protegido. Diz assim o Salmo 5. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama. Pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declaro os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Santo Espírito nos ajude a comentar um pouco sobre ela, nos ajuda nem nos ajuda, alimenta a nossa alma com essas palavras e com as considerações que deveremos fazer. Em nome dele, Senhor Jesus Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Para quem gosta de grifar passagens significativas na Bíblia, que aliás eu creio ser uma boa ideia, mas pastor, aí quando eu grifar a primeira vez, quando eu ler aquela passagem a segunda vez, já está grifada, e como é que eu vou fazer? Eu gosto de grifar, compre outra Bíblia. Quando a sua estiver bastante grifada, compre outra, depois compre outra. E é bom isto. Você pegar uma Bíblia novinha e começar do zero a grifar, fazer anotações, depois outra e outra. Não sei se é uma boa ideia ficar com a Bíblia todos 30 anos. Porque essa ideia de uma coisa nova, de renovar na sua mente, e as observações que você vai fazer, isso é muito gostoso. Então fica aí a sugestão, que não tem nada a ver com a pregação. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acorde ao meu gemido. Escuta a minha voz que clama. De novo, a minha voz, versículo 3, apresento a minha oração. Davi torna extremamente pessoal e emotiva a sua oração. Este aqui não está orando, pelo menos neste momento, ele pode ter feito isso algumas vezes na vida, ele era homem igual a nós, mas neste momento aqui ele não estava de hipótese alguma fazendo uma oração
mecânica, ou sem pensar no que estava dizendo. Essa aqui não. Ele joga muita força, muita presença ao falar do sofrimento dele com relação aos inimigos dele, ao falar do contraste entre ele e os seus inimigos, ao falar das necessidades dele, de como ele gostaria de ser atendido logo. Talvez ele se sentisse aqui na frente do próprio Deus e precisando argumentar diante de Deus, defender suas ideias. Muitas vezes um empregado chega diante do chefe, do empregador, e ele procura argumentar que ele quer mudar de setor, ele precisa de um aumento, ou precisa de um descanso, ou alguma outra necessidade que ele está sentindo dentro do seu trabalho naquele local, e ele argumenta, procura convencer o outro. Pois aqui Davi parece que procura convencer a Deus da necessidade que Davi estava sentindo. Fiquei imaginando, se por acaso alguém ficasse 3 dias sem comer, aí entrasse num lugar em que tivesse alguém ali se banqueteando, com muitas comidas à frente, extremamente apetitosas e atraentes, e a pessoa 3 dias sem comer, morto de fome, é muito improvável que ele diria: por gentileza, daria para me ceder um pouco do seu alimento, porque eu estou há 3 dias sem comer, estou com uma pequena fome. Não ia ser assim. Você ia implorar, e se precisar, você ia se ajoelhar de frente daquela pessoa, ou talvez ia avançar em cima da comida, mesmo que ele não desse, e com as 2 mãos, como a gente vê às vezes, ou lê sobre pessoas sedentas que correm para a água, correm para a comida, até de maneira perigosa, porque o organismo não está preparado para receber muito alimento de uma vez só, depois de um grande tempo sem alimentação. Não é sempre, não, eu acho, mas às vezes nossas orações deveriam ser mais como alguém assim, que está desesperado, não por comida no caso, ou por água, mas pela ajuda de Deus, pelas bênçãos do alto, por uma sensação de mais segurança, não sei o quê, mas mostrando uma necessidade real, e uma absoluta consciência de que está diante daquele que pode suprir suas necessidades reais, e mais ainda, como Paulo diz, que ele pode dar mais até do que nós pedimos ou pensamos. Davi estava assim neste dia. Eu sempre achei bonito neste salmo a pequena expressão: e fica esperando. Eu apresento diante de ti de manhã logo as minhas orações, e eu fico esperando, como se dissesse: vamos ver o que vai acontecer. Suas orações, como são elas? Elas são de maneira tal em que você espera para valer, ou você fica sem esperar coisa alguma? Note que eu não estou perguntando se você pede a Deus, eu estou perguntando se você fica esperando o que pediu. Ah, pastor, isso é óbvio que eu fico. Não, porque se você pede de uma maneira rotineira, cotidiana, todo dia: Senhor, me dá o pão de hoje, Senhor, me deixa isso, Senhor, não me permitas aquilo, é uma oração tão longe do seu coração, que você não fica esperando coisa nenhuma. Aliás, há 5 minutos depois da sua oração, você ofende alguém, e acabou de pedir para ser santificado naquele dia, para tratar bem as pessoas, mas você pediu de uma maneira tão assim, inconsequente, sem se concentrar, que você ofende alguém e nem se lembra da incoerência. Eu acabei de pedir para tratar bem as pessoas, e estou ofendendo alguém, inclusive alguém que eu amo, estou ofendendo aqui, 5 minutos depois: Senhor, está errado. Aí outra oração, e fala de novo: Senhor, assim não tem condição, e joga o coração em cima da oração. Nada. Você ofende a pessoa e nem lembra.
que pediu o contrário pouco tempo antes. Tudo bem, talvez até depois se arrependa, peça perdão para a pessoa, trate. Eu estou falando é da ligação entre você ter ofendido a pessoa e você ter pedido para não proceder assim. É disso que eu estou falando. Então não é óbvio que você faz sua oração e fica esperando a resposta. Não. Muitas vezes eu acho que nós nem ficamos esperando. É tão remoto Deus, sei lá, ouvir, me atender, é muito complicado, isso é muito complexo, não sei a vontade dele. Cuidado, irmão, que nós podemos chegar a um ponto de fazer orações completamente vazias, frias, sem coração dentro. Você acha que Deus vai ouvir uma oração dessa? Tudo bem, você espera. Não, pastor, eu sou dos que espero mesmo. Espero para valer. 2 dias. Depois eu canso. Aí eu canso, aí me esqueço, aí me desengano. Deus não vai me dar isso, não. Eu acho que a espera das orações do crente, essa espera deve ser com ansiedade e pelo tempo que for necessário. Pastor Mauro está dizendo que deve ser com ansiedade, e Jesus disse para não ficarmos ansiosos de coisa alguma. Estou, porque a ansiedade da qual falou Jesus não tem nada a ver com a ansiedade que eu estou usando aqui, o sentido da palavra. Vai no dicionário, você vai ver uma palavra com 7 significados, 8 significados. Então tem que ver o contexto e a forma como as palavras estão sendo usadas. Então, quando eu digo ansiedade aqui, é com o desejo intenso de ser respondido, aguardando ansiosamente. Dizer que isso é errado, isso é pecado? Claro que não é aquilo que Cristo estava falando. Tudo indica que Davi estava com problemas grandes com os inimigos dele. Davi teve muitos inimigos a vida inteira. É um homem guerreiro, político, sério na sua ligação com Deus. Só isso já faz alguém ser perseguido. Então ele tinha inimigo de todo tipo, de toda esfera, de todo jeito. Era um homem com muita oposição, sempre. E ele se lembra dele logo, dos inimigos. Ele para de falar na oração em si, ele passa a se referir aos ímpios agora do versículo 4, e fazendo um contraste constante com ele próprio e com os que são de Deus, versículos 4 a 6, né? Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem a mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Então, ao falar da sua própria atitude diante de Deus, Davi deve ter se lembrado dos homens ímpios, e ele mostra plena consciência de que não serão aceitos diante de Deus. E temos aqui informações de alto valor teológico sobre a pessoa de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu anotei 6 ou 7 características de Deus com relação aos ímpios e com relação ao pecado. Não se agrada com a iniquidade. O mal não subsiste diante dele. Os arrogantes não permanecem perante ele. Além de não se agradar com a iniquidade, Deus ainda aborrece ou odeia os que a praticam. Pode usar o verbo amor. Ele não é um Deus de amor? É. E é um Deus também que odeia. Ama e odeia. Não vou falar agora, explicar o que ele ama, o que ele odeia. Mas não tenha medo de dizer que Deus odeia algumas coisas e algumas pessoas. Cuidado com essa história de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não é bem assim. Eu não vou explicar isto agora, mas você já ouviu essa frase bonitinha muitas vezes, talvez. Não use mais não. Minha sugestão, não use mais não. Porque a Bíblia fala do ódio de Deus contra pessoas. Depois eu talvez pregue sobre isso e explico melhor.
Deus destrói os que praticam a mentira, Deus abomina ao sanguinário, abomina ao fraudulento. Muito claro isto. Agora, uma coisa interessante. Se Davi estivesse ensinando numa sala de aula, ou pregando, teria sentido ele falar tantas coisas sobre Deus, como eu estou falando para vocês agora. Só que ele estava falando com o próprio Deus. Ele estava falando com o próprio Deus. E dizendo um monte de características desse Deus, com relação ao pecado e ao pecador. Será que há sentido de nós colocarmos nas nossas orações informações sobre Deus, ao próprio Deus? Claro que há. Há sentido sim. Não que Deus tenha necessidade de ouvir isso. Não que ele esteja informando a Deus alguma coisa sobre o próprio Deus. Aí não se informa a Deus de coisa nenhuma, sobre coisa nenhuma, ele sabe de tudo. Claro. Mas dois excelentes motivos para você incluir elementos assim na sua oração. Primeiro, Deus gosta. E as orações que vemos na Bíblia estão repletas desse tipo de procedimento. E se estão registradas essas orações, foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém conhece a mente de Deus como o Espírito Santo de Deus. Então, Deus gosta, se alegra que o crente fale para Deus sobre o próprio Deus. Não seria bom você um dia treinar isto? Talvez com papel na mão. Eu vou orar agora, hoje eu vou orar de olho aberto, com caneta na mão. Eu vou escrever aqui o que eu conheço deste Deus. Ó Senhor Deus, benigno, bondoso, e eu conheço a tua bondade, misericordioso, e eu conheço isso, e onipotente, e fala sobre Deus, para ele. Você não gosta que seu esposo, sua esposa ou alguém fale para você de alguma virtude que você sabe que tem, ou física, ou moral, ou seja, de que for, você não gosta, não é agradável? Então, por que Deus não gosta? Não gostaria que nós fizéssemos assim com Ele? Ele é sensível, irmãos. E segundo, é que edifica a alma de qualquer um falar de Deus. Para qualquer pessoa, para você próprio, para Ele. Falar de Deus lava a alma, faz bem ao coração, à mente, à saúde. Falar deste Deus maravilhoso. E Davi caprichava nisto. Versículo 7, um contraste entre os ímpios e o próprio Davi. Porém ele falou muito o que Deus iria fazer com os ímpios. Porém pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Davi, ao contrário dos que não permanecerão diante de Deus, os ímpios, ele vai entrar na casa dele sim, e se prostrará perante ele sim. Os comentaristas discutem ao que ele estava se referindo quando falava no templo de Deus. Inclusive alguns diziam, não, Davi não fez o templo, quem fez o templo foi Salomão, então, como esse templo, então não foi Davi que fez o salmo. É interessante a discussão, mas a grande maioria acha que o salmo de fato é davídico, e que ele fez, e que esse templo, primeiro, o mais provável é que seja o templo celestial, em que ele esteja pensando na adoração a Deus no céu, na presença do próprio Deus, é provável, ou talvez no lugar para onde ele levou a arca, e ali ainda não tinha o templo oficial, vamos dizer, o templo que ele tentou fazer e Deus não permitiu, mas permitiu que o filho dele, Salomão, fizesse. Então, não se sabe exatamente a que Davi se referia, mas é claro que ele falava da presença de Deus. Duas observações importantes aqui. Primeira, o acesso de Davi a Deus não é por mérito dele. Gente, isso é importante. Se Davi tinha acesso a Deus e se prostraria diante de Deus, estaria com Deus, é por quê?
Dá para olhar aí no versículo 7? Vocês podem me dizer? Riqueza da tua misericórdia, porque tu és maravilhosamente benigno, misericordioso comigo, eu não mereço. Se ele merecesse, se tivesse condições de estar na frente de Deus, não seria pela misericórdia de Deus, poderia ser por outra coisa, por uma atenção especial de Deus, misericórdia não. Mas a misericórdia é ressaltada exatamente pelo fato de que Davi não tinha a menor condições de estar diante de Deus, era um pecador. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Davi tinha um coração voltado a Deus, certamente um coração convertido a Deus, coração do próprio Deus, mas tinha. Então ele diz, é pela tua misericórdia. E Davi entra na casa de Deus, não ser por igual a ele, a segunda observação importante, mas para adorá-lo. Ele entra na casa de Deus, primeiro, pela misericórdia de Deus. Segundo, para fazer o que lá? Para adorar a Deus. Há uma distância infinita entre Davi e Deus, e ele sabia disso. E mesmo o mais íntimo crente do Senhor Jesus Cristo, ou o mais íntimo que um crente pode chegar do Senhor Jesus Cristo, ele sabe essa distância entre ele e Cristo. Não confunda intimidade com tomar liberdades com Cristo. Não gosto quando alguns evangélicos moderninhos, não sei se são crentes, mas Deus sabe, porque o cara lá de cima, esse tipo de coisa, eu acho isso tão diferente de quem tem intimidade com Cristo. Não toma essa liberdade com Cristo. Ama estar perto dele. Vale um livro de quem realmente tem intimidade com Cristo. Como muitos autores, até muito antigos, você vê a diferença fantástica, impressionante, chega, choca. O amor com que falam de Cristo, o carinho com que falam de Cristo, a paixão com que falam de Cristo, mas num respeito, numa reverência. Então isso é significativo. O ímpio não vai nem permanecer diante de Deus, mas eu entro na casa de Deus, meu amigo. Que coisa boa, Davi. Pois é, mas eu entro porque eu sou melhor do que os ímpios. Não, é porque é misericordioso o meu Deus. E outra coisa, eu não vou lá papear com Deus, não. Nem tratar com igual a mim, não. Eu vou adorar a este Deus. Claro que nesta adoração ele vai conversar com Deus. Nós vamos conversar com Cristo. Nós vamos estar com Cristo. Nós vamos nos alegrar com Cristo. Teremos momentos espetaculares com Cristo. Ele teve com seus apóstolos, momentos de intimidade gostosa, de João colocar a cabeça no peito dele. Sim, isso é intimidade. Mas nunca confundido com uma certa liberalidade ou com tomar uma liberdade exagerada com Cristo. Versículos 8 a 10. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois eles não têm sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crime, a sua garganta é sepulcro aberto, com a língua lisonjeio. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Davi agora pede justiça divina para ele e pede que Deus planeie os caminhos de Davi perante Deus. É mais ou menos assim: tu queres o meu bem, tu traçaste para mim coisas excelentes, rumos que te agradam, pois me ajuda a andar nesses caminhos. É mais ou menos isso. Eu sou falho, sou fraco. Paulo disse que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Então, tu tens preparado para mim coisas espetaculares, mas se não for com a tua ajuda, eu não vou conseguir, não. Eu vou andar no caminho todo errado, vou me desviar não sei quantas vezes do caminho. É isso que ele pede. Então é um pedido muito interessante. Senhor, não me deixa desviar os teus caminhos, não.
E novamente passa a falar do ímpio. O ímpio agarrou aqui na mente de Davi que não saía. E ele fala de que quem não tem Deus é insincero, tem o interior maldoso, projetos ruins, a garganta como sepulcro aberto, lembra de Romanos 3, em que Paulo repete isso. São homens que têm blasfêmias, arrogâncias, mentiras na língua, na boca, são bajuladores. Então ele apresenta aqui uma série de características negativas de pessoas que não têm Deus. E não é difícil percebermos que essas características não eram apenas da época de Davi. Claro. Davi se empolga agora, e ele aí pede uma ação direta de Deus contra eles. Declara os culpados, rejeita-os. E temos o saltério, tem muitos salmos chamados imprecatórios, em que o autor pede a Deus justiça, que seja duríssimo contra os ímpios e coisas assim. Devemos orar a Deus assim hoje, pedindo que Deus castigue, pulverize, detone, bote a bomba atômica debaixo do carro do ímpio, para quando ele ligar o motor, explodir tudo. Creio que devemos evitar orar assim. Poderíamos falar muito sobre isso, mas eu quero só tocar num ponto. Dois. Primeiro é que, na realidade, os salmistas, quando falavam assim, Davi inclusive, eles falavam com muita emoção, muita força, até raiva mesmo, porque eles conseguiam enxergar o quanto as pessoas ímpias desagradam ao Deus querido deles, autores que estavam pedindo justiça de Deus. O quanto eles maltratavam quem? Os santos de Deus. Então, é à luz do que essas pessoas eram hostis a Deus, à santidade de Deus, que esses salmistas diziam: Senhor, como é que pode? Olha quem tu és, olha o que eles estão fazendo contigo, com o teu povo, destrói logo. Então não era um ódio pessoal, pelo que eles eram, com pessoas humanas, não, é mais do que isso, é o que eles representavam na terra, de perigo contra os planos de Deus, as pessoas de Deus, perigo e oposição e hostilidade. Tira, Senhor, tira do meio. Segunda coisa, pela qual acho que nós não devemos agir assim, a revelação do Novo Testamento mudou essa maneira de nós encararmos os nossos inimigos, ou os ímpios, os inimigos de Deus. Eu não vou ler a passagem, está aqui, mas eu não vou ler. 2 Timóteo 4:14, Paulo fala que Deus dará a paga a pessoas ímpias. Ele não pede que Deus faça isso. Em 2 Tessalonicenses 1, versículos 5 e 6, Paulo fala com muito cuidado também do ímpio. Em 1 Timóteo 1:20, ele não pede que Deus faça alguma coisa, mas aqui eu quero ler porque é muito interessante. 1 Timóteo 1:20, é a única que eu vou ler das três que eu anotei. 1 Timóteo 1:20. Falando de alguns que vieram naufragar na fé, no 19, aí no 20 ele diz: e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Interessante. Paulo não pediu nada a Deus com relação a esses homens. Faça assim, Senhor, com eles, diferenciando dos salmos imprecatórios. Mas ele mesmo tomou uma providência. O próprio Paulo entregou esses homens a Satanás. O que é isso? Não sei. Ninguém sabe exatamente. Talvez ao disciplinar da igreja, deixava que esses homens, sem uma ligação eclesiástica, que é extremamente importante para o crente, ficassem à disposição do diabo, para que o diabo infligisse neles o que quisesse, talvez até doenças, males diversos. Não sabemos, ele não explica. Mas ele, como se estivesse devolvendo para a esfera de Satanás, pode fazer como quiser aqui. Obviamente, se Paulo fez isso, está nas Escrituras, é porque tinha
uma orientação da parte de Deus para agir assim. Mas, curiosamente, ele não pede a Deus um castigo sobre os ímpios. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, Pedro fala muito de falsos mestres e tudo. Não pede nada a Deus sobre isso, apenas atesta a malignidade deles. E ele fala que serão reprovados e tudo. Judas, a mesma coisa, no seu livrinho de um único capítulo. Então, eu não orientaria, não há um mandamento sobre isso, uma ordem direta, mas eu não sei se eu acho muito apropriado você ficar imitando muito os salmistas imprecatórios e pedindo a Deus que castigue o fulano, castigue o ciclano, que me demitiu ontem sem justa causa, e o outro que fez uma injustiça comigo, arrasa com ele, acaba com ele, mata o filho dele, aleja a mãe dele. Faça não. Orai pelos vossos inimigos. Então, mas o que faziam antes? A revelação ainda estava em andamento, ainda não tinha vindo o Senhor Jesus Cristo com uma linguagem mais explícita de amor. Não é que não havia amor, só havia amor no Velho Testamento também, mas a parte cultural da existência humana, o nível de revelação de Deus era bem diferente do de hoje, e a vida de Cristo é fator importantíssimo nisto, e o Novo Testamento. Então, tire suas conclusões, estude o assunto e cuidado com as suas orações quando for imitar alguém imprecatoriamente aí. Quero encerrar versículos 11 e 12, voltando a Salmo 5. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. O contraste de novo. Regozijem-se todos os que confiam em ti. Folga de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Agora ele não fala mais de si, mas fala de todos os que agradam a Deus. Uma característica dos que confiam em Deus é que eles devem ser alegres, fala em regozijar, fala em ter júbilo. O Novo Testamento fala muito em alegria, inclusive como um fruto do Espírito. E os que amam o nome de Deus podem se gabar à vontade neste Deus, como ele diz aqui, se glorie os que amam o teu nome, pode se gabar. Paulo diz, quer se gloriar? Glorie-se em Cristo, mesma coisa. E no final, então, 3 ações de Deus a favor dos que o amam. Ele tinha já falado de muitas coisas que Deus iria fazer contra os ímpios, mas como um contrapeso aqui, olha, vejam só, que maravilha Deus faz com os que o amam. Primeiro, defende. Segundo, abençoa. Terceiro, cerca de benevolência como um escudo. Agora, se você não ficar alegre com isto, eu não sei o que vai lhe fazer alegre mais não. Sinceramente, não sei mais. Porque você tem a garantia que você é protegido, e é o nome da pregação, sou protegido, super protegido, você é cercado como um escudo pelo próprio Deus do universo. E trata com benevolência, cerca de benevolência, um escudo forte, protetor, benigno, espetacular. Você se sente tão protegido, assim, no seu dia a dia, meu irmão ou minha irmã, a ponto desta sensação, ou dessa convicção e sentimento, as duas coisas, isso influencia o seu bom humor, isso influencia o seu estado de espírito, deve ser assim. Não é só saber teoricamente que você é protegido, você saber só porque a Bíblia diz que é mesmo, mas mais do que isso, você sentir-se protegido, ter provas na sua própria vida de que você tem esta proteção, por mais problemas que você encontre, por mais dificuldades que levam você a pensar que esse escudo foi aberto,
ou que houve uma brecha que alguém entrou aí. Não! Nunca há uma brecha nesse escudo. Agora, Deus permite que ao longo da nossa vida, mesmo cercados pelo escudo protetor e benigno dele, que nos aconteçam coisas ruins, coisas difíceis. Não é que alguém conseguiu abrir uma brecha no escudo que Deus tem ao nosso redor. Não! Ninguém abre uma brecha nas coisas que Deus resolve proteger. É diferente uma coisa da outra. Então, ser protegido por Deus nesta terra inclui sofrimentos, inclui dores. Ah, pastor, mas é escudozinho, o mundo pode dizer, é um escudozinho muito fraco. Sei lá, escudo? Que escudo é esse que eu estou protegido aqui? Daqui a pouco eu tenho uma notícia terrível na minha família, nas minhas coisas. Isso é escudo. Eu estou no fim da pregação, não estou no começo. Eu não vou poder trabalhar em cima disto, mas você não descobriu ainda as maravilhas deste escudo, mesmo cabendo esse tipo de situação, pela necessidade que nós encontramos, os pecados que nós temos e precisamos aprender, pelo mundo que é cheio de problemas, tantas coisas, nosso preparo para o céu, muito poderia ser dito, pode ser dito sobre isto, mas, por favor, não deixe o diabo contaminar a sua mente, diminuindo o tamanho do poder desse escudo que Deus coloca ao seu redor. Você não tem ideia do que o diabo faria com você, meu irmão, se não fosse esse escudo. Você não tem ideia. E mesmo assim, estamos falando de coisas da terra aqui, mas na eternidade, aí que você não tem ideia, mesmo se não fosse um escudo em que não entra um átomo, que não é para entrar. Um escudo absolutamente ultra poderoso, que nos protege para valer. E até nas nossas dificuldades, esse escudo está valendo, porque elas têm limites. Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Deus nos edifica com os problemas, e isto faz parte do escudo dele. Na eternidade, no céu, será retirado todo esse complexo de coisas ruins, difíceis, de lágrimas, tudo isso sairá. O poder do escudo será o mesmo, mas já sem essa característica de Deus permitir coisas ruins para nos edificar, para nos punir, para nos disciplinar, para nos ajudar. Vai desaparecer, vai ficar só o aspecto do poder, da benignidade, da maravilha e do agradável deste escudo de Deus, coerente com o coração deste próprio Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la e a vivê-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém.